Declaro aberta, então, a sessão da 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, no dia 23 de março. Algum registro? Não, da minha parte. Eu coloco em votação a ata da sessão passada. Não havendo objeção, declaro aprovada. O advogado doutor Lélcio tem algum requerimento, né, parece? Senhor presidente, eu recebi o subestabelecimento apenas ao final de anteontem. Fosse processo eletrônico, fácil ter acesso, mas ele é físico e é um processo, além de longo, antigo, não? Um processo de 2012. Eu queria contar com a compreensão de Vossa Excelência e ver se não seria possível adiá-lo para que eu tivesse vista. Nem houve tempo de juntar os subestabelecimentos. Se eu juntasse, não haveria tempo de ser despachado. Por isso que deixei para a sessão. Quem que é o relator? Vossa Excelência. O banco, já tive o cuidado, embora nem dependesse tanto de anuência dele, mas por gentileza, já consultei o banco, não se opõe também a esse adiamento. Falo pelo reclamante aqui. Regimentalmente, quando já está em pauta, não se concede vista. Isso é previsão regimental. Mas eu não me oponho, dependendo dos demais que votam. Na verdade, a pretensão é adiamento e não propriamente vista, né? Eu acho que nessa perspectiva podemos adiar para a próxima sessão. Não, vai pedir o adiamento, né? Adiamento basta. A juntada do subestabelecimento, adiamento com vista, não é isso? Exato. Porque fica automaticamente adiado para a próxima sessão sem publicação de outra intimação. Fica, né? aí já fica ciente agora. Já nos atende. E agora essa vista aí, porque como é uma semana só, teria que ser 3 dias. Não, perfeito, Excelência. Tá. Já está ótimo. Qual processo que é? É o 2137-2012. Tem o número da pauta? Peraí, 2137 eu tenho aqui. É o 16 da pauta de processo físico. Isso. 16. Está no verso aqui. Viu? É o número 9 da pauta. R$ 2137, né? Exatamente, Excelência. Seu constituinte errou. Lucas. Exatamente. Alvarenga Ribeiro. Fique então já ciente, doutor. Para a próxima sessão, ciente, o novo advogado. Vai juntar o subestabelecimento? Posso juntá-lo agora? Não, pode juntar quando manifestar. Eu conseguiria ter vista a partir de hoje na secretaria? Registra que. Aí é com o diretor, né? Tá. Tá bom. Então, ciente. De qualquer forma, começa a contar amanhã. Perfeitamente. Então, fica sexta, sábado, domingo, segunda. Seu ex-adverso Está aqui. Para tomar ciência. Ciente também. Viu, doutor? Não, agora não. Obrigado. Não. Quem é? Ciente, então, do adiamento, tá? Para a próxima sessão? Então, põe com a concordância da advogada do banco e fica adiado. Então. Muitíssimo agradecido, Excelência. Bom dia. Podemos, então, dar início ao pregão, observada a ordem regimental. Processos físicos, número 18 da pauta, 2206-2014, relator, doutor Fernando, escrito para sustentação oral, advogado Rafael Oliveira Mendonça. 18 da pauta. O advogado não está presente? Eu vou direto à conclusão. Então, com esse dos recursos, no mérito, nego provimento ao da reclamada e dou provimento parcial ao da reclamante para determinar que a apuração das horas extras observe a jornada além
da 8ª diária e 40ª semanal, sendo mantidos os demais parâmetros contidos na sentença. Mantido o valor da condenação, indago do revisor. Estou de acordo. Estou inteiramente de acordo, presidente. Terceiro votante. Estou de acordo. 16, de acordo? 18 da pauta? De acordo. Então, assim se decide a unanimidade. Próximo. Processo 35 da pauta, 41/2016. Inscrito para sustentação oral, doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim, apenas para assistir. Qual que é o processo? Processo 35 da pauta. 35, o relator, o juiz Kleber, quem passa a palavra para a conclusão. Conheço dos agravos, nego de provimento. Só assistir, doutor? Doutora Sabrina, revisora? De acordo, presidente. De acordo, doutor Márcio? De acordo. Então, assim se decide a unanimidade. Processo 56 da pauta, 160/2015. Inscrito para sustentação oral, doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim. Relator, doutor Márcio. Processo 56 da pauta. Ao relator para a conclusão. Conheço dos recursos, no mérito nego provimento ao recurso da reclamante e dou provimento parcial ao recurso do reclamado para limitar o período de apuração das condenações de diferenças salariais pela equiparação salarial e horas extras, tendo em vista o marco de 31/7/2011, e para determinar a aplicação do divisor 180 e 220 para o cálculo das horas extras, conforme a jornada a ser apurada, nos termos dos fundamentos. Mantenho o valor da condenação por compatível. Esse é o voto, senhor presidente. Está certo. Eu concedo a palavra ao advogado para sustentação. Senhor presidente, demais convidados dessa igreja turma, senhora procuradora, senhores funcionários, prezados colegas. O ponto principal que nós entendemos, no caso presente, seria o relacionado com um pedido de equiparação com Maria Lúcia de Freitas Silva. Quando, tanto da impugnação e mesmo do recurso, nós fizemos demonstrar que até mesmo a documentação juntada pelo próprio reclamado, e é de se observar que na defesa deles não negam a identidade de função. Mas os documentos que eles juntaram, foram os 362, 363 e 410, provam que Maria Lúcia exerceu efetivamente a mesma função que a reclamante. Se ela exerceu essa função, não há impugnação quanto à atividade, a prova complementar veio com o depoimento da testemunha, que trabalhou com a reclamante na agência Carizós por 5 anos, de 2006 a 2011. Que a reclamante era coordenador de operações. É exatamente a função exercida por Maria Lúcia. Mesmo cargo da depoente, que o coordenador de operações cumpre as seguintes atribuições: abertura de malotes, atendimento de clientes, abertura de contas e demais tarefas administrativas. Que a depoente trabalhou com os parágrafos Vitor, Heloísa, na agência Savassi. Que a reclamante Paradis exerceu as mesmas funções enquanto coordenador de operação, coordenador, supervisor e analista, exerce as mesmas funções. Então, provado o fato constitutivo, nós entendemos que a condenação deve ser elastecida para condenar o reclamado às diferenças salariais também com Maria Lúcia, nos termos das razões recursais. É o que se espera, excelência. Está certo. O relator quer fazer uso da palavra ou passa para o revisor? Eu apenas mencionaria que o exame que fizemos aqui da prova, nós concluímos que ela continha fragilidade que não autorizava esse deferimento desse pedido. É uma matéria de exame de prova. Está certo. O revisor, doutor Vitor, como vota? Terceiro votante? Não, eu sou revisor. Você é revisor? Revisor. De acordo. Terceiro votante, doutor Kleber. Também de acordo.
Então, prevalece o voto do relator, unanimidade. Obrigado. Assim se decide. Próximo. Processo 87 da pauta, 2226 de 2014. Relator, Dr. Márcio. Inscritos para sustentação oral, Dr. André Drummond Renault, pelo recorrente Aldo, e Cristiano Augusto Teixeira Carneiro, pelo recorrido Geossol. Processo 87 da pauta. Ao relator para conclusão. Conheço do recurso, no mérito, nego-lhe provimento. O advogado recorrente parece que não veio, né? O advogado da recorrida quer aguardar? Revisor, doutor Vitor. De acordo, senhor presidente. Terceiro votante. Eu só tenho uma ressalva com relação ao adicional de transferência, que eu entendo que ele é devido, qualquer que seja a natureza da transferência, provisória ou definitiva. Mas como já tem os dois votos, fico vencido. Isso. Essa é uma posição de convicção pessoal do juiz Kleber, e ele normalmente fica vencido. Se o senhor quiser falar. Não, se Então, não houver alteração. Tá. Então, eu proclamo que prevaleceu o voto do relator, vencido o juiz Kleber parcialmente na questão do adicional de transferência e a unanimidade nos demais tópicos. Eu só observo para o relator que aí tem que alterar a ementa, porque, como foi maioria, né, tem que pegar um outro ponto que for... É verdade. Aí só mudar o tópico aí da ementa, porque a ementa estava nesse sentido. Nesse aspecto aí. Então, ficamos dessa forma. Assim se decide. Obrigado, bom dia. Bom dia. Processo 6 da pauta, 424 de 2015. Relator, doutor Fernando, inscrito para assistir o advogado Ângelo Joaquim Miranda Ferreira e para sustentação oral, advogada Marília Seolim Correia, pela recorrida FUMEC. É o 6? Processo 6 da pauta. A doutora vai falar por quem? Pela recorrida. Está no mesmo. Eu li aqui. Eu estou conhecendo e negando provimento. Parece que o do recorrente só vai assistir, não é isso? Então, revisor, como vota? Doutor Vitor. De acordo, senhor presidente. Terceiro, doutor Kleber. De acordo. Então, assim se decide a unanimidade. Obrigada. Processo 79 da pauta, 1592 de 2010. Relator, doutor Márcio, inscrito para sustentação oral, advogado Miguel Moraes Neto. 79 da pauta. Relator. Relator, Doutor Márcio. Conheço do agravo de petição da reclamada, no mérito, nego-lhe provimento. Ilustre advogado, parece que é pela exequente, né? Sim, excelência. Quer aguardar? Guardaria, se Vossa Excelência permitir. Tá. É o revisor, doutor Vitor. Estou acompanhando, senhor presidente. Doutor Kleber. De acordo. Também assim se decide a unanimidade. Processo 9 da pauta, 873 de 2012. Relator, doutor Fernando. Inscrita apenas para assistir, advogada Ana Carolina Leão dos Santos. Processo 9 da pauta. É um juízo de retratação. Eu estou modificando o comando jurisdicional, contido no acórdão de folhas aqui mencionadas, para dar provimento parcial ao apelo da reclamada e determinar que as horas extras deferidas sejam calculadas com o divisor 180, conforme posicionamento jurisprudencial já assentado com precedente a ser observado obrigatoriamente, mantido o valor da condenação. Demais, doutor Vitor? Sou o revisor, estou acompanhando, naturalmente. Votante, de acordo. Doutor Kleber, então assim se decide unanimidade. Processo 5 da pauta, 337 de 2011. Relator, doutor Fernando. Inscrito para sustentação oral, advogado Kleber Carvalho dos Santos. Processo 5 da pauta. 5.
5. Doutor Kleber? Não está? Eu vou direto à conclusão. Conheço dos agravos de petição, no mérito, nego-lhes provimento. Doutor Vitor? De acordo. Doutor Kleber? De acordo. Assim se decide de unanimidade. Próximo. O 16 seria o próximo. Foi aquele E foi que o retirado. advogado doutor Léus pediu a vista, foi adiado, com a concordância do advogado do banco, e então fica para a próxima sessão, o próximo processo. Processo 37 da pauta, 60 de 2015. Relator, doutor Kleber. Inscrita para sustentação oral, advogada Cíntia Batista Pereira. Número 37 da pauta. Esse também é juiz de retratação. A doutora, aqui no caso, é a mesma coisa, do divisor. 180 e 220. Precedente obrigatório. Vai querer fazer sustentação? Ou Não, só aguardar mesmo. Tá, então o doutor Kleber está... Dando provimento para determinar a adoção dos divisores 180 e 220 para o cálculo das horas extras, considerando a jornada de 6 e 8 horas, respectivamente. Ok, muito Tá obrigada. certo? Doutora Sabrina está de acordo, né? Doutor Márcio está de acordo também, né? De acordo. Agora, esses precedentes são de observância obrigatória para nós, e aí as decisões são, inclusive, unânimes. Tá bom, de qualquer forma, agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Próximo. Processo 88 da pauta, 2288 de 2014. Relator, doutor Márcio. Inscrita para sustentação oral, advogada Cíntia Batista Pereira. 88 da pauta. Doutor Márcio, para conclusão. Conheço do recurso do reclamante, no mérito, nego-lhe provimento. Doutora fala pelo reclamante? Pelo reclamante. Com a palavra. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos os nobres julgadores, aos demais servidores aqui da casa, e, em especial, gostaria de cumprimentar os professores Kleber Lúcio de Almeida e Vitor Salino. Bom, o caso em tela, ele versa sobre a dispensa do reclamante, que foi considerada, né, o nosso pleito é nesse sentido, de que houve ausência de motivação formal por parte da Caixa. Tratando-se de ente da administração pública, ele tem todos os requisitos legais, os procedimentos que devem ser seguidos quando da abertura ou quando da dispensa de algum empregado. Isso não foi observado no caso do reclamante. Então, dessa forma, não houve observância aos princípios próprios, inclusive da administração pública, nem tampouco resguardados os direitos do reclamante. A gente pede pela nulidade da dispensa e a reintegração do reclamante. Além disso, do recorrente. Além disso, no momento da dispensa, o recorrente ele encontrava-se incapacitado para o trabalho, ou seja, inapto para a dispensa. Isso não foi observado, né, pela recorrida. E, ademais, a própria testemunha levada pelo reclamante, o senhor Geraldo Magela, confirmou esse afastamento, além dos outros documentos que foram juntados aos autos que confirmam essa incapacidade dele laborativa no momento da dispensa. Então, nesse sentido, o pleito é da reforma da decisão para declarar a nulidade da dispensa e também a consequente condenação ao pagamento da indenização por danos morais. Relator, se quiser. Apenas, senhor presidente, algumas considerações rápidas. Ouvi atentamente a nobre procuradora. Mas a questão aqui é o seguinte, é que não se trata propriamente do bem. Com a privatização, houve a transferência de todos os ativos, de tudo mais, para o Banco Itaú, o Unibanco, e o autor está, portanto, sob as regras que regem os empregados do regime seletista e não vinculados a nenhum ente público, nem de forma indireta. Então, na hipótese aqui, não haveria essa necessidade de observância
deste ato, de fundamentação e motivação do ato. Com relação ao outro item de discriminação, é que a prova dos autos é que ele não era padecedor de nenhuma afecção que pudesse inviabilizá-lo na sua posição do mercado, frente ao mercado de trabalho. Era uma pequena infecção urinária. Então, a prova é nesse sentido. Então, eu até acho, só mencionar rapidamente uma questão aqui, eu até sou muito avesso a essa liberdade que se dá ao capital de tratar como mercadoria todos aqueles que lhe vendem a força de trabalho e dispensam pessoas que, pela idade, não vão encontrar guarida nesse mercado selvagem que nós temos, que vai ficar mais selvagem com essa terceirização. Mas o fato é que não há amparo legal. Então, nesses termos, são as fundamentações do voto. Obrigada. Revisor? É isso, né, senhor presidente e dignos julgadores. Conforme o relator destaca, a questão de fundo humanitário é muito relevante, mas a natureza jurídica do empregador não permite que haja essa rigidez que se pretende. Então, eu estou acompanhando. Terceiro votante. Acompanhando, só acrescentando que, na hipótese, nem se trata daquelas situações de problema de saúde, né, que causa estigma, né, que era uma infecção urinária. E quando da dispensa, segundo o atestado médico, ele estava apto para o trabalho. Então, nem daria para anular, porque ele estava afastado do trabalho. Bem lembrado. Que ele não estava afastado naquele momento. Eu consideraria nula porque o contrato estava suspenso. Mas na situação dele, ele já estava apto quando ele foi dispensado. Por isso eu acompanho. Bom, então prevalece o voto do relator, unanimidade, assim se decide. Ok, muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Processo 12 da pauta, 1022 de 2015. É uma sustentação à distância, Juiz de Fora. Escrita para sustentação oral, advogada Giuliane Cristina Simplício. Relator, doutor Fernando, 12 da pauta. Doutora? A procuradora em Juiz de Fora está ouvindo bem? Sim. Seria por quem a sua sustentação? Pela CEMIG. Pela CEMIG? Tá, eu vou ler aqui a conclusão do meu voto, que é a seguinte. São 2 recursos. Eu conheço dos 2 recursos, no mérito nego-lhes provimento. E lhe concedo a palavra para sustentação. Obrigada. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem cumprimento os demais desembargadores componentes dessa sessão, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho e demais presentes, meus cordiais cumprimentos, bom dia. O recurso ordinário submetido à apreciação insurge-se contra a decisão que considerou ilícita a terceirização de serviços. Temos que, neste caso, a terceirização ocorreu de forma lícita, mediante licitação pública regular, e, inclusive, o TST decidiu sobre o tema em sede de ação civil pública, que declarou lícita toda e qualquer terceirização, considerando que prevê o artigo 25 da Lei 8.987 de 95, dando efeito erga omnes aos processos que versam sobre esta matéria. Este Tribunal Regional, inclusive, vem reconhecendo a ocorrência de coisa julgada, tendo em vista a ação civil pública. A 9ª turma já tem julgado nesse sentido. Outro ponto importante a destacar é o reconhecimento da isonomia na sentença, sendo que a prova pericial existente nos autos demonstra claramente que as atividades desempenhadas pelo recorrido não são executadas por empregados da recorrente. Diante disso, reitera-se as razões do recurso ordinário, pugnando-se pelo provimento do mesmo. Obrigada. Bom, eu faço aqui a fundamentação no sentido oposto, mantendo a sentença, e
Depois a doutora vai ter conhecimento integral quando publicação do acordo, mas a minha conclusão é no sentido de negar provimento. Também é um recurso do reclamante que trata de honorários advocatícios. Revisor, como vota? De acordo, senhor presidente. Terceiro. De acordo. Então, assim se decide a unanimidade. Viu, doutora? Obrigada, excelência. E congratulações aí com o juiz de fora. Obrigada. Bom dia. Processo 91 da pauta, 539 de 2014. Relator doutor Vitor, inscrito para sustentação oral, a advogada Isabel Alves da Silva. Processo 91 da pauta. A advogada parece que não está presente. Relator? Indo à conclusão do voto, senhor presidente, nós estamos conhecendo do recurso, na verdade, ambos os recursos, dando parcial provimento ao recurso do reclamado para declarar a prescrição total da pretensão relativa ao pagamento dos anuênios e reflexos correlatos, excluindo tais parcelas da condenação, além de determinar a adoção do divisor 180 para o cálculo das horas extras. O recurso da autora também é provido em parte para deferir os reflexos das horas extras sobre licença-prêmio e ao abono de assiduidade, excluindo ainda a compensação de valores quitados sob o mesmo título. O valor da condenação fica mantido. É como voto. Revisor? Estou de acordo. Terceira? De acordo, presidente. Assim se decide unanimidade. Próximo. Processo 51 da pauta, 2345 de 2012. Relator doutor Kleber. Inscrito para sustentação oral, advogada Isabel Alves da Silva. Processo 51 da pauta. É a mesma advogada, não está presente. Conheço do recurso da reclamada, Caixa Econômica Federal, e do reclamante, Alisar Araújo Fontes, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade no mérito, dou provimento parcial a ambos para autorizar a compensação das diferenças entre as gratificações de 6 e 8 horas com as horas extras deferidas com base na OJ 70 da seção de dissídios individuais 1 TST. Determinar que se faz constar da decisão no trecho parágrafo 2º, folhas 14 e 51 verso, não foi dado ao autor, quando da assunção da referida função em 2000, a opção jornada de 6 horas diárias / 30 semanais, porque teve um erro material na sentença de primeira instância, ao invés de 8 / 40 horas semanais. Determinar que, quando a apuração das horas extras, seja observado o divisor 180 e 220 para a jornada normal de 6 e 8 horas, respectivamente, esclarecendo que não há que se falar em diferença de horas extras por recálculo, bem como determinar que seja observado o disposto na OJ 400 da seção de dissídios individuais 1 do TST. Fica mantido o valor da condenação, porquanto ainda condizente com as parcelas deferidas. A revisora? De acordo, presidente. De acordo, doutor Márcio, terceiro votante. Como vota nesse 51? 51. Com o relator. Então, assim se decide unanimidade. Próximo. Processo 7 da pauta, 452 de 2015. Relator doutor Fernando. Inscrito para sustentação oral, o advogado João Paulo Pinto da Silveira. Processo 7 da pauta. Doutor, representa quem? Banco BMG. Tá, são 2 recorrentes, eu vou à conclusão. Eu conheço 2 recursos no mérito do provimento parcial ao do reclamado para determinar a aplicação do divisor 180 no cálculo das horas extras. E ao recurso do reclamante, eu nego provimento, mantido o valor da condenação. Com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais julgadores, representantes do Ministério Público, servidores, nobres colegas advogados, meu cordial bom dia. Excelência, esse caso aqui, acredito que ele tenha sido comum nos últimos tempos aqui no nosso tribunal, por causa dessa empresa Aliança, que é uma empresa tomadora de serviço de diversos bancos, e com o encerramento de suas atividades, tivemos aqui diversos processos e diversas decisões. O que nos traz aqui, senhor presidente, especialmente nesse caso, é a ausência de provas por parte da reclamante de que ela tenha prestado serviço especificamente para o Banco BMG, com pessoalidade, porque, conforme confirmado na própria defesa da Aliança, a Aliança prestava serviço para diversas instituições financeiras,
além do BMG, como Banco Pan-Americano, Banco Bom Sucesso. E, enfim, no caso dos autos, a própria reclamante confirma em seu depoimento que as atividades dela consistiam em preenchimento de proposta e análise de dados pessoais, né, como nome, CPF, ligar para cliente. E, nesse ponto, eu só quero chamar a atenção aqui para um trecho da sentença. Aí eu peço vênia só para ler aqui um parágrafo da sentença, que está as folhas 373, verso, que assim diz, abre aspas aqui para a sentença. Como se vê dos relatos acima, a princípio, até se poderia pensar que as atividades da autora, consistentes na análise de documentação dos clientes para fins de concessão ou não de crédito pelo banco, eram meramente acessórias e não se inseriam nas atividades fim do banco. No entanto, a autora tinha acesso aos dados do cliente e fazia liberação para o pagamento pelo próprio banco. Atividades essas necessárias para a manutenção das operações bancárias. Ora, Excelência, se pegarmos aqui o depoimento da reclamante, né, na mesma ata aqui de audiência, onde foi proferida a sentença, o depoimento pessoal da autora, ela afirma o contrário, ela afirma que ela não fazia os pagamentos, ela afirma que ela só tinha acesso ao sistema para os dados pessoais, conferir e analisar documentos. Abre aspas aqui mais uma vez, Excelência, peço vênia só para ler o depoimento da parte autora. Depoimento pessoal da autora, abre aspas, que entrava no sistema do Banco BMG para conferir e analisar documentos dos clientes do banco, telefonar para o cliente e confirmar dados pessoais e do pedido de empréstimo, que, estando tudo ok, liberava a ficha, e então era feito o pagamento pelo próprio banco. Ou seja, a sentença ela reconheceu que as atividades não eram atividades fins, mas ela entendeu que, por caracterizar a atividade dela como bancário, por liberar o pagamento. E a própria reclamante, que nesse sentido, que ela confessa o contrário, que não era ela que liberava o pagamento. E ainda mais, Excelência, uma outra questão que deve ser levantada nesses autos, pela ausência da exclusividade de prestação de serviço em relação ao Banco BMG, é que o próprio contrato entre a BMG e a Aliança, foi juntado aqui às folhas 200, um distrato. Ele se encerrou no dia 19 de setembro de 2014. E a reclamante ela pede vínculo até o final do contrato dela com a Aliança, que se deu em abril de 2015. Mas o contrato com o Banco BMG, ele terminou em setembro de 2014. Tem aqui o distrato, as folhas 200 dos autos, e é a primeira preliminar arguída na defesa. Então, a eventual condenação também deveria ser limitada ao período do contrato com o BMG, porque a única testemunha ouvida nos autos, que é a testemunha da reclamante, assim afirmou, abre aspas, inquirida respondeu que trabalhou para a segunda reclamada, Aliança, prestando serviço para a primeira, de maio de 2012 a março de 2015. Isso é uma inverdade, porque o BMG não tinha mais o contrato de prestação de serviços com a Aliança. Então, Excelência, a sustentação oral aqui no sentido de requerer que a reclamante não seja caracterizada como bancária e, consequentemente, né, as demais verbas sejam excluídas da condenação. É o que se pede, senhor presidente. Obrigado. Bom, eu analiso aqui a prova, inclusive a prova testemunhal mencionada, e entendi como sentença que houve a prova do trabalho para BMG, não fracionando esse período, e os demais tópicos também, como corolário do reconhecimento do vínculo de emprego direto com o tomador, nós vamos ter os direitos de bancários, as normas legais e coletivas aplicáveis aos bancários, como está aqui também no voto. Então, eu mantenho. E como vota o revisor? Estou acompanhando Vossa Excelência. Terceiro votante, doutor Kleber. Também só esclarecendo que, apesar da juntada desse documento de distrato, a prova oral é no sentido de que a prestação de serviço continua depois. Então, realmente juntou o contrato, mas fala em trabalho até março de 2015. Aí a realidade sobrepõe sobre a forma. Foi nesse sentido que... Só para fazer esse acréscimo. Pode ter havido alguma prorrogação para encerramento, alguma questão, né? Bom, então assim se decide a unanimidade. Obrigado, Excelência. Bom dia. Bom dia. Encerradas as inscrições para sustentação oral no processo físico. Sustentação oral no PJE com uma preferência regimental
para a inscrição da advogada fora de Belo Horizonte. É na sala do Dr. Márcio, como relator, sala de 9 e 10. Processo 9 da pauta, 10561, de 2016. Inscrita a advogada Marilu Freitas, pela segunda recorrente, Lactalis. Só um minuto, então, vamos aguardar aqui a Pois não. versão no... Nove e 10. 9 e 10. Doutor Márcio já está a postos? Caiu do sistema. Assim, é. 10, mas eu cheguei. Ouvinte? Senhor presidente, vamos ver. É o... Qual o número do... É 20 ou do 18? É o 9 da pauta. Ele não estava aí acusando a inscrição da doutora, então ele está na ordem normal, ele é o 9. É o processo 0010-561-3. Isso. 10.561. A doutora vai falar por quem? Lactalis. Uma das recorridas, né? É recorrente, excelência. Bom, então Recorrente. a autuação que ficou errada. Não, tem o recorrente e recorrido. Depois tem que retificar a autuação. É porque a autuação do PJI às vezes sai errado mesmo. Eu percebi na hora que fiz a inscrição. Mas o voto está correto. Relator pode ler a conclusão. Conheço do recurso da reclamada e, no mérito, nego-lhe provimento. Com a palavra, doutora, para a sustentação. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. A respeitável sentença acolheu o pedido do reclamante no que se refere ao período anterior à arrematação ocorrida que se deu no dia 9 de janeiro de 2015. A respeitável sentença ela merece ser reformada porque não há, no caso vertente, sucessão trabalhista em face da aplicação do artigo 60 da Lei 11.101 de 2005. Na teleologia que emana desse artigo e do artigo 141 da mesma lei, os ativos da empresa em recuperação judicial adquiridos por outras empresas estão livres de quaisquer ônus, inclusive os decorrentes da legislação trabalhista. No caso vertente, não houve assunção de passivo por parte da Lactalis. Assim, se a arrematação da unidade produtiva em sede de arrematação judicial em processo de recuperação acarretou o encerramento de todos os contratos de emprego antes formados com a empresa em recuperação, formando-se um novo contrato com a arrematante, não se concebe a condenação da reclamada Lactalis nas verbas anteriores ao período em que se deu a arrematação. Portanto, insistindo na questão da empresa de não existir a sucessão trabalhista, pugna-se pelo provimento do recurso por ela interposto para que seja julgada totalmente improcedente a presente reclamação. É o que se espera. Muito obrigada. Relator quer fazer alguma consideração? Senhor presidente, rápidas considerações eu faria aqui. É o seguinte, eu faço uma distinção de duas hipóteses. A primeira, que é uma hipótese que não é discutida nesses autos, é a que se refere ao processo falencial, em que há a venda do ativo da empresa com a liquidação desse ativo. E o comprador, nessa hipótese da falência, ele realmente, a lei assim o autoriza, a lei assim regula, ele não pode de forma alguma correr os riscos de uma interpretação que o tivesse como sucessor e, portanto, responsável por parcelas trabalhistas. Se houvesse uma regulamentação de forma diferente desta,
nós nunca teríamos nenhum comprador. E a finalidade daqueles valores utilizados são para a quitação dos débitos trabalhistas. A hipótese presente, ela se refere à venda de uma unidade produtiva isolada, né? Eu entendo que essa hipótese não há uma autorização, não há na norma que regulamenta a matéria autorização para entender que não haveria nenhuma responsabilidade por essas parcelas. Então, em síntese, foi esse o meu entendimento. Os argumentos estão todos aqui no voto. Então, eu mantenho meu voto, senhor presidente. Tá certo. O segundo votante aqui, o juiz Sou eu, Vitor. estou acompanhando. E o terceiro votante, o juiz Kleber. E esse caso ainda tem uma particularidade, né? Porque o contrato foi mantido. Se o contrato foi mantido, como é que nós vamos cingir? Falar, bem, você responde até essa data como empregador, mas no contrato, na carteira dele, você é o empregador. Aliás, sem ressalva, inclusive, de período. Então, eu estou de acordo. Doutor Kleber, sempre cirúrgico, exatamente isso. É porque ele continuou lá. O A contrato situação continuou. dele é diferenciada. Exatamente. E essa questão, para nós da Justiça do Trabalho, é muito difícil, porque, na verdade, essa lei de recuperação judicial veio na marra retirar uma típica sucessão trabalhista. Então, a interpretação que a gente dá é sempre restritiva. Tá? Prevalece o voto, então, do relator, unanimidade. Muito obrigada. Bom dia a todos. Na mesma sala, de 9 e 10, relator doutor Márcio, processo número 20 da pauta 11.577 de 2015. Escrito para sustentação oral, o advogado Sérgio Fernando Pinto Tavares, pelo recorrente. Número 20 da pauta. O advogado não está? Relator pode falar a conclusão e já passamos à votação. Conheço do recurso do reclamante, no mérito dou-lhe parcial provimento para condenar a reclamada com juros nos termos do artigo 883 da CLT e da súmula 200 do TST e correção monetária na forma legal e consoante súmula 381 do TST. Autorizadas as deduções para a Previdência Social, observado o teto mês a mês e para o imposto de renda, observando-se a instrução normativa referente à matéria e ao J400 da SDI-1 do TST. Ao pagamento de diferenças de horas noturnas após as 5. Na apuração deverão ser observados controles de ponto existentes nos autos durante o período imprescrito, o divisor 220 e o adicional de 50% ou convencional mais benéfico, se houver, com reflexo no repouso semanal, 10º, salários, férias, acrescidas de 1/3, um aviso prévio, fundo de garantia e 40%. Inverto o ônus da sucumbência, ficando o pagamento das custas processuais a cargo da reclamada, no importe de R$100, calculado sobre o valor arbitrado da condenação de R$5.000. Declaro que, sobre as diferenças de adicional noturno, bem como seus reflexos, nos repousos semanais, 10º, salários e férias, usufruídas no curso do contrato, há incidência de contribuição previdenciária. Esse é o voto, senhor presidente. Doutor Vitor, segundo votante. Acompanhando, senhor presidente. Doutor Kleber. De acordo. Então, assim se decide a unanimidade. Processo 18 da pauta, na mesma sala, 9 e 10, relator doutor Márcio. 11.255, de 2016, inscrita para sustentação oral, a advogada Ellen de Cássia R. Carneiro, pela recorrente. Processo 18 da pauta. Esse processo aqui parece que vai ter que ser sobrestado. Porque, Exatamente. né, Esse é o... temos na verdade, uma são IUJ, dois, né? Não, se bem que eu acho que o outro é que é o da IUJ. O 11.414. Não, esse não é não. Esse não é não? Não, esse aqui já é quase que enquadramento mesmo. Isso não. Tem um outro, sim, que discute tá. a citação. Eu achei que era esse. Então. Não, é o outro. O 11.414 é que fala daquela discussão sobre a citação pessoal. 11.414. É porque eu confundi. Eu É porque ele também está na sala 9. esse Exatamente. Está na sala 9.
Esse aqui, então, seria o enquadramento? É só o né? enquadramento. Enquadramento sindical rural. O relator pode, então, ler a sua conclusão. A advogada está ali a postos. Conheço do recurso da reclamante, no mérito, nego-lhe provimento. Não foi ainda não. O Pepe é que é o relator. Ele fez a audiência pública, mas depois saiu de férias. Agora já voltou. Não deve demorar, não. Talvez no próximo pleno. Bom, qual a palavra, doutora? Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, ilustre procurador do trabalho, egrégia turma, bom dia. Bom dia. Excelência, neste processo, o juiz de primeira instância, apesar de confirmar que o réu não impugnou o fato de ter mais de um imóvel rural em tamanho superior a 2 módulos rurais, mesmo assim, o douto juízo entendeu que não houve prova do enquadramento sindical. O contribuinte está enquadrado na linha 2B do Decreto-Lei 1166 de 71. E essa linha tem como requisito a prova do enquadramento ter mais de 2 módulos rurais a propriedade declarada em nome do contribuinte. A CNA juntou no ID 6761-203 o CCIR, que é um documento emitido pelo INCRA, no qual consta o cálculo do módulo rural da propriedade. E esta propriedade específica tem 11,46 módulos rurais, ou seja, bem superior a 2 módulos rurais, que é o que exige o Decreto-Lei 1166 de 71. O módulo rural, ele é calculado pelo INCRA e ele leva em consideração a exploração da propriedade. Ele não é calculado meramente por hectares, mas sim de acordo com o cálculo do que é explorado naquela propriedade do contribuinte. Se me permitem citar, a Lei 4.504/64 possui a definição do módulo rural. Ela diz, no artigo 4º, para os efeitos dessa lei, definem-se propriedade familiar, o imóvel rural que é direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhe absorva toda a força do trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros. Inciso 3º. Módulo rural é a área fixada nos termos do inciso anterior. Ou seja, essa lei explica o que é o módulo rural, que nada mais é do que a definição do que dá o inciso 2, a linha B do Decreto-Lei 1166 de 71. Também, em seu artigo 5º da mesma lei, que se denomina Estatuto da Terra, diz: a dimensão da área dos módulos rurais da propriedade rural será fixada para cada zona de características econômicas, ecológicas, homogêneas distintamente, por tipos de exploração rural que nela possam ocorrer. Também, se me permitem citar, o doutrinador Paulo Tormin Borges define o módulo rural. Em outras palavras, o módulo rural é a área de terra que, trabalhada direta e pessoalmente por uma família de composição média, com auxílio apenas eventual de terceiro, se revela necessária para a subsistência e, ao mesmo tempo, suficiente como sustentáculo ao progresso social e econômico da referida família. Excelência, conforme se comprova nas guias juntadas nos autos, o contribuinte foi enquadrado no inciso 2B do Decreto-Lei 1166 de 71. E conforme provado com o CCIR emitido pelo INCRA, o contribuinte possui 11,46 módulo rural. E o módulo rural, como definido, é aquela área explorada pelo familiar para sua subsistência, com a ajuda eventual de terceiros. Então, Excelência, neste processo, existe a prova do módulo rural, existe a prova do enquadramento sindical. O contribuinte possui mais de 2 módulos rurais. Dessa forma, o que entende é que tem que ser reformada a sentença, porque houve sim a prova do enquadramento sindical. Relator.
Eu vou tentar ir direto no ponto nevrálgico, senhor presidente. Ouvi com atenção a procuradora, mas o ponto aqui é o seguinte, é que apesar dessa documentação, não há uma comprovação da existência de atividade rural que fosse capaz de caracterizar o enquadramento pretendido. E nessa hipótese, eu inclusive trouxe à colação jurisprudência proveniente desta própria turma da relatoria da doutora Marta Halfeld, nossa nobre colega que está na ONU. Então, eu mantenho o voto, senhor presidente. Só para orientar aqui, não há necessidade. O relator manteve o voto, eu estou acompanhando, presidente. Doutor Kleber? Eu me pergunto, até não fiz a divergência, porque eu também já votei assim, mas vejam o que está acontecendo com a própria Justiça do Trabalho. Hoje nós temos acesso aos dados da Receita Federal e consideramos fidedignos, inclusive para mandar prender bens e penhora. Vou acompanhar aqui, mas estou pensando nessa hipótese, porque hoje o acesso a esses documentos, como foi feito nesse caso aqui, que eles têm acesso e tiveram lá o CCIR, onde a própria pessoa afirma que explora o imóvel, por isso está a declaração para a Receita Federal. Eu me pergunto se esses dados da Receita, que a própria Justiça do Trabalho usa para tomar providências para a cobrança do imposto de renda, não teriam validade. Mas eu não discordei, é só para... Eu me perguntei sobre isso, se, assim como nós temos acesso e usamos, a CNA tem o mesmo acesso, que na verdade é o mesmo acesso, só que, e quando você informa para Receita, você informa para efeito de renda. Não é só registro de quantidade de terra. Isso aqui mas eu ainda estou repensando nisso, vou acompanhar, mas me chamou a atenção esse argumento detalhe. foi bom, né, doutora? Vai incorporar. Nessa hipótese aí, Não vai ganhar, não, vai ganhar. eu até concordo, Uma mas esperança. não teria o juiz instrutor que mandar colocar nos autos? Não, mas está no processo. Tá? Não, o ID, ela até citou o ID. Porque o doutor Márcio, como é a jurisprudência predominante, não considera aquele documento como prova suficiente. Mas como informação para a Receita, nós penhoramos com base nesse documento. É só um argumento. É novo e inteligente. Eu fiquei pensando nisso, eu posso. E nós vai podemos, subsidiar o advogado. Mas será que ele traz segurança absoluta? Mas o problema é assim, quando você informa para efeito Pra de receita, imposto, para receita, é como renda. Então é explorado. É nesse Eu vou pensar nesse sentido. Porque quando você faz essa pesquisa, como na execução, você usa esse documento. Só eu não estou discordando, eu preciso repensar isso, porque nós estamos usando agora. Nós não usávamos, você mandava aquele ofício, papapá. Agora não, você tem acesso imediato, manda transcrever no processo, mas é só um detalhe. A doutora pode até, em processos futuros, requerer ao juiz de primeiro grau, na instrução, que faça essa... Excelência, apenas pela discussão, porque há uma questão muito complexa no entendimento do módulo rural. A lei fala... Mas aqui não discutiu o módulo, discutiu a prova só. Não, sim. Mas é porque o módulo rural, como dito no Estatuto da Terra, ele é a própria exploração da terra. Não existiria módulo rural se não houvesse exploração. E se ele declara para a Receita Federal que ele explora... na verdade, por isso que é aquele documento. Tá certo. Mas então, nesse aqui não vai divergir não, né, doutor? Não, foi só para chamar a atenção. Esse processo aqui, então, proclamo que prevalece o voto do relator unanimidade. Nos futuros, vamos pensar. Muito obrigada, bom dia a todos. O Marcos Vinícius, por exemplo, ia falar, olha, mas peraí. Próximo. A doutora tem o próximo, que também... mas vai ser sobrestado. É o tal que vai ser sobrestado. Pode apregoar. Na sala de 9 horas, o relator é o doutor Márcio. Processo 11.414/2016, advogada inscrita, Helena de Cássia R. Carneiro. É porque teve um problema técnico
na secretaria, alguns processos do Dr. Márcio ficaram na sala de 9 junto com os meus, e alguns outros foram para a sala de 9 e 10, né? Então, esse volta para a sala de 9. Qual que é o número? 10? É o 11. 11.414, 10 da pauta. É, o 10 da pauta. Que seria retirado de pauta. Esse, então... na verdade, é sobrestado, né? É sobrestado. Porque é aquela IUJ. Tecnicamente, Então, esse sobrestado processo, é a função doutora, não volta para a próxima. esse vai depender da IUJ. Então, esse 11.414 que foi pregoado. Não então, era possível retirar, né, senhor presidente? Exato. Já está, como já estava em pauta, só na sessão. Por determinação do colegiado, vai ficar sobrestado. Sim, tá? perfeitamente. Assim se decide. Na sala de 9 horas, mas também o relator, doutor Márcio. Processo 12 da pauta, 33.300 de 2009. Inscrito, doutor Eduardo Vicente Abela Morim, apenas para assistir. Relator. Conclusão. Só que esse não tinha. É o 10.561. É isso? Não, esse é 33.300. É aquele que o processo era PJE e fizeram o recurso como se fosse físico. Que eu deneguei o recurso, mas eu tenho que achar ele aqui, peraí. Mas qual que é o número, senhor presidente? 33.300. 33.300. É um agravo, né? É um agravo de instrumento. Eu lembro da decisão, mas eu tenho que achar ele aqui. Não, mas o número dele na sala aqui. Eu não estou achando. Não, é na sala de 9 horas. 9 horas. Muda de sala. É porque ele está na sala original. Tá. Daqueles que ficaram na sala de 9 horas. Daqueles que ficaram por que não eram para ficar. Então ele é de número... É o primeiro que está aí, é o número 10, né? 10. É o 12 da pauta. É o 12. Tá aqui, achei. Isso. Não, 10. Ah, não, é o 12. É o 12. É o 33.300 é o 12. O 10 foi sobrestado. 33.300. Conheço do agravo de instrumento e no mérito nego-lhe provimento. Custas no importe de R$ 44,26 nos termos do artigo 789-A. 789-A, 3 da CLT. Pelo agravante. Juiz Vitor? De acordo. Luiz Kleber? Também de acordo. Assim se decide unanimidade. Agora na sala de 9 e 5, relator doutor Kleber. Processo número 13 da pauta. Inscrita para sustentação oral, advogada Ana Carolina Leão dos Santos. Processo 11.082/2015, 13 da pauta. 13. Doutora vai falar por quem? Sim, pela recorrente, Musa. São 2 recursos, né? O banco também recorre. Isso. Então, pela reclamante recorrente. Reclamante recorrente. Relator, olha aqui. Conheço os recursos ordinários interpostos. No mérito do parcial provimento ao recurso interposto pelo réu para pronunciar a pressão total dos direitos postulados na demanda, extinguindo o processo no aspecto com resolução de mérito nos termos do artigo 4872 do CPC 2015. Prejudicada a análise do restante do apelo do réu em relação aos anuênios, vez que é absolvido o demandado da condenação imposta na origem. E para reconhecer a ocorrência de erro material no concernente à natureza jurídica da gratificação semestral, qual seja remuneratória, na totalidade da vigência do contrato de trabalho, com as implicações legais decorrentes. Dou provimento ao recurso interposto pela reclamante para declarar a natureza salarial do auxílio alimentação e, alternativamente, ajuda à alimentação e condenar o réu ao pagamento de reflexos em gratificações natalinas, férias com acréscimo de um terço, gratificações semestrais, licença-prêmio e verbas rescisórias. Mantido o valor da condenação. Com a palavra. Primeiramente, bom dia, nobres julgadores e demais presentes. Na oportunidade, eu reitero os termos do recurso da recorrente reclamante. Gostaria de chamar a atenção aqui especificamente ao tópico de nulidade da alteração lesiva e permanência da jornada de 6 horas, né? Pois a época que a reclamante, a reclamada, né, recorrida por meio da circular FUNCI,
em 1994, instituiu uma vantagem mais benéfica com relação à jornada contratual, que previa, com a previsão de 6 horas, independentemente do cargo exercido. Assim, a circular de 1994, eu entendo que ela incorporou ao contrato de trabalho da reclamante, que foi admitida em 1980, devendo, pois, ser aplicável à jornada de 6 horas, independentemente, como entendeu o juiz, independentemente dela ser gerente geral. Relator. O voto é longo, são 24 páginas, são várias matérias, mas nesse ponto específico, o que me pareceu é que, como ela era gerente geral da agência, ela não é alcançada por aquela norma que fixa a jornada em 6 e em 8, porque incide o artigo 62, né, inciso 2 da CLT. Os motivos estão aqui, bem longo, então eu mantenho a proposta. A juíza Sabrina, segunda votante. Estou acompanhando, presidente. Juiz Márcio. Acompanho. Bom, então prevalece a conclusão do relator, unanimidade. Obrigada, bom dia. E só para esclarecer que houve um erro material na sentença, eu já corrigi, porque lá falou, na fundamentação contra remuneratória, depois fala indenizatória, aí para evitar qualquer, eu já corrigi isso para não ter nenhum debate na execução. Tá. Quem se decide? Próximo. Na mesma sala de 95, relator Dr. Kleber, número 10 da pauta, 10598 de 2016. Inscrita para sustentação oral, advogada Lana Bastos Dutra Pelo. Número 10 da pauta. 10 da pauta. Parece que advogado não se encontra. Conheço recurso, né, provimento. Demais como votam? Doutora Sabrina? De acordo. Doutor Márcio? De acordo. Assim se decide unanimidade. Na mesma sala de 95, relator Dr. Kleber, número 17 da pauta, 11373 de 2015. Inscrita para sustentação oral, advogada Ellen Prates de Souza. Pelo recorrente, número 17 da pauta. Recorrente reclamante. Relator, conclusão. Conheço do recurso, nego o provimento. Conhece e nega, doutora. Com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, demais componentes da turma, aos colegas aqui presentes. Bom, o caso em comento é referente à ociosidade por 8 meses do reclamante, em que foi designado a ficar em um quartinho de ferramentas ou até mesmo no pátio dos trabalhos da reclamada, né? O que eu gostaria de chamar a atenção especificamente aqui é que, durante os 8 meses que o reclamante... Durante os 8 meses que o reclamante esteve em ociosidade, observa-se que ele nunca teve nunca teve nenhuma advertência ao argumento da reclamada que ele estava se negando a prestar as atividades. Ora, se o reclamante se negava a prestar as atividades, por que não foi demitido? Porque nunca teve uma advertência sequer. Ele, ao ver os colegas sair para campo, entrou num estado de depressão tão profunda que pediu demissão do emprego, perdendo, inclusive, as gratificações quanto à previdência privada. Logo, excelências, aqui está patente a questão da violação por ociosidade, sendo digna aqui a reforma da sentença por questão de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nesses termos, horas excelências, peço por vênia para ler aqui o depoimento da testemunha da reclamada que afirmou: o reclamante acabou por permanecer no pátio conversando com os colegas, que não sabe por quanto tempo. A testemunha do reclamante confirmou que, peço vênia para ler, mas no que foi designado para ficar no pátio, que o reclamante permaneceu no pátio, local aberto, sem nada para fazer. Com esses termos, peço vênia, né, para consignar aqui o meu
né, ainda resignação quanto à sentença, pelo que peço provimento. Relator, quer... Aqui só esclarecer que, pelo exame da prova, eu me convenci que a empresa tentou locá-lo em vários postos de trabalho, e ele foi recusando, e o depoimento dele, nesse aspecto, é interessante. Porque quando voltou do afastamento, foi designado para trabalhar no turno da noite, dirigindo e fazendo leitura de equipamentos. Então, dirigindo e tal. Mas que houve reclamação dos colegas de trabalho em virtude do fato dele, reclamante, receber adicional noturno. Aí ele não concordou. Aí passaram ele para de manhã, para ficar num segundo lugar. Aí ele também não concordou. Deixaram ele sem fazer nada, mas não foi uma opção da empresa. Ele foi criando empecilhos a ser colocado. E falar que não gostou de trabalhar à noite, porque os colegas reclamaram de estar recebendo adicional noturno, é meio ilógico, né? Então, acho que, neste caso específico, eu não entendi qualquer tratamento discriminatório. E a testemunha diz o seguinte, que houve boa vontade por parte da empresa, mas o reclamante não quis ser ajudado. Ele não queria trabalhar. Data vida. Então, mantenha a proposta. O colega achar ruim daquele... eu não quero que você fique à noite, você está recebendo adicional noturno. Parece que está tirando dos outros para pagar para ele. Que não era o caso, né? Bom, o segundo votante aqui é a juíza Eu Sabrina, né? também entendi que ele estava insatisfeito com a função. Toda função que colocavam ele ficava insatisfeito. Ele queria ir para a rua, ele queria trabalhar na rua. Mas o problema dele era de coluna. Pois é. E ele voltou, aí falou assim, depois na rua Mas nenhum eu lugar posso criar algum problema. Nenhum lugar que a empresa colocava o satisfazia. Eu também estou acompanhando. Luiz Márcio. Eu acompanho também, e só ressaltando que a análise do juízo de primeira instância foi que teve contato com a prova, foi exatamente nesse sentido também, da fragilidade do depoimento, para a caracterização disso. Então, por todos esses fundamentos expostos, eu acompanho, senhor presidente. Bom, então, conforme o voto do relator, fica prevalecente a unanimidade, assim se decide. Próximo. Sala de 9-8, relatora doutora Sabrina, 26 da pauta, 11.325, 2016, inscrito por sustentação oral, advogado Vitor Nogueira de Oliveira, pela reclamante. É o 26? Número 26 da pauta. Sala de 9-8. Magoou. Vai falar por quem, doutor? Pela reclamante. Reclamante recorrente, né? Tem 2 recursos. Eu passo a palavra para a relatora. Conheço do recurso interposto pela reclamante, afasto a preliminar de nulidade de sentença e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para determinar a integração dos prêmios pagos extra-folha ao salário da obreira, conforme se apurar em liquidação, bem como reflexos em repousos, 13º, férias mais 1/3, fundo de garantia com 40%, aviso prévio e horas extras habituais. Condenar as reclamadas ao pagamento do adicional convencional sobre 8 horas extras mensais pelo período compreendido entre agosto de 2013 e maio de 2014, a título de labor em sobrejornada. Acrescer à condenação o pagamento de 15 minutos extras diários pela ausência de concessão do descanso a que alude o artigo 384 da CLT, a serem apurados nos dias em que a autora se ativou em sobrejornada. Condenar as réis ao pagamento de 35 minutos extras por dia, a título de intervalo intrajornada, de conformidade com o pedido, considerando o labor de segunda a sábado e em 2 domingos por mês, além de uma folga semanal acrescida do adicional convencional. Condenar as réis ao pagamento dos feriados em dobro e de forma alternada,
assim considerados os nacionais previstos na Lei 10.607 de 2002, aqueles amplamente consagrados referentes ao Carnaval, à Sexta-feira da Paixão e ao Corpus Christi, e aqueles cujo labor foi permitido pela Convenção Coletiva de Trabalho, 21 de abril, 4 de junho, 15 de agosto, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 e 15 de novembro e 8 de dezembro, pelo período contratual não prescrito, condenar as reclamadas ao pagamento do adicional convencional de horas extras sobre 12 horas extras por mês a título de visitas técnicas e 9 horas extras por mês a título de acompanhamento de montagens. Conheço do recurso interposto pelas reclamadas e, no mérito, nego-lhe provimento. Altero o valor da condenação, fixado em 20 mil para 35 mil, com custas a cargo das reclamadas no importe de R$ 700. É a minha proposta, presidente. Com a palavra, doutor. Doutor. Só antes de iniciar minha sustentação, como são vários pontos, né, se a relatora só puder esclarecer, porque eu tentei memorizar tudo, mas sobre a jornada diária, houve alguma... as horas extras diárias, houve reversão da sentença? Isso eu não consegui pegar, me desculpe. Horas extras, doutor, foi dado de acordo com a prova produzida aqui. Foram 8 horas, como está aqui na conclusão. Deixa eu ler de novo para o senhor. Oito horas extras mensais pelo período... Isso foi acrescido, tá? É o que foi acrescido a condenação. 8 horas extras mensais pelo período compreendido entre agosto de 2013 e maio de 2014. E mais os 15 minutos diários do artigo 384. E 35 minutos, conforme pedido na inicial, de intervalo intrajornada. Perfeitamente. Obrigado, Excelência. Bom, primeiramente, cumprimentar a todos os magistrados, né? Um bom dia a todos, aos servidores, os colegas presentes. Essas ações da prima linha, elas têm uma particularidade, porque, e aí isso desemboca no cerne dessas ações que tem respeito à jornada. A prima linha tem 4 lojas dentro do ponteio, e eu falo com tranquilidade, porque eu tenho várias ações contra todas as empresas do grupo, só que as lojas são assim, de frente uma para a outra, né? Digamos assim, fazendo uma analogia, se isso aqui fosse o ponteio, tem uma loja onde está o doutor Vitor, outra onde está o doutor Fernando, outra onde está a doutora Sabrina. As vendedoras são estimuladas a vender produtos das 3 lojas, tanto que recebem um prêmio por isso, o prêmio Sinergia. E aí vem em defesa e eles falam, não, nós temos menos de 10 funcionários, considerando só uma loja. Peraí, a pessoa presta serviço para as 3 lojas durante o mesmo dia, todos os dias, recebe um prêmio por isso, e aí a empresa fica desonerada de apresentar os controles de ponto. Me parece uma estratégia, no mínimo, conveniente, né, e que aí, por isso, deveria trair o artigo 9º, que é uma tática para fraudar esse direito à recepção da jornada em sobrelabor. Além disso, as empregadas são contratadas para trabalhar por 6 horas. Tem um contrato de trabalho lá, isso é fato incontroverso, só que todos os depoimentos dão conta de, quando somos contratados para trabalhar 6, começamos trabalhando 6 no primeiro mês, e a partir do segundo mês trabalhamos 8, 9 ou mais horas. Então, nesse particular, nós requeremos seja concedida a hora extra em tudo que exceder a 6ª hora diária. E, por fim, né, tendo em vista que o voto da relatora acolheu vários dos pedidos do recurso, eu queria centrar também sobre o pedido de dano moral. Tem vários fundamentos. Inclusive, essa turma julgou uma outra ação deles e concedeu o dano moral, primeiro pela exposição pública dos rankings de funcionários, né? Isso é uma coisa que parece ultrapassada, mas ainda acontece. Então, todos os funcionários veem o desempenho de todos e isso gerava vários constrangimentos, piadas para quem estava abaixo no ranking, nos meses em que estava. Os donos do grupo costumavam chamar o empregado, fulano, 30% aí, esse ciclano. Enfim, inclusive, após a interposição do meu recurso, houve uma audiência de instrução que foi paradigmática, porque
Ouvimos a senhora Sandra, que foi gerente da recorrente deste processo. Ela participou da audiência de instrução de outro processo e que confirmou toda essa narrativa, toda a questão relativa à jornada. E a gerente regional, que fiscalizava o trabalho de todas as lojas do Pontém em BH e participava da contratação de todo mundo, inclusive dessa. E o outro motivo, a própria gerente regional, que é uma das questões que a gente aborda, é a lista negra, que talvez seja um dos pontos cuja prova é mais difícil na Justiça do Trabalho. A gerente regional falou: eu já fui obrigada a prejudicar uma ex-funcionária por ordem dos donos do grupo. Quando me ligaram, eu fui orientada a informar a quem pedia referências que essa pessoa entrou na justiça contra a empresa. Isso está expresso na ata e ela falou: eu tive que falar isso para prejudicar ela, para ter ciência. Né, o senhor Eduardo, ele costumava falar lá nas dependências: eu já fui presidente da CDL BH, conheço muita gente, quem entrar com uma ação contra o grupo não arruma mais emprego no comércio. Então, isso não é mais apenas não estamos conjecturando, está nos autos aí. Então, por esse motivo, a gente requer seja dado provimento ao recurso no que tange também ao dano moral. São essas minhas considerações. Obrigado. Relator. Pois não, presidente. Primeiramente, com relação, eu acuso o recebimento de memorial pela reclamante. Quanto à apresentação dos cartões de ponto, de acordo com o depoimento da própria reclamante, ela confirmou que no estabelecimento em que trabalhava possuía menos de 10 empregados, os termos do depoimento dela. E está de acordo com o que prevê o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, que prevê que isenta os estabelecimentos com menos de 10 empregados a apresentação dos cartões de ponto. Quanto à jornada de trabalho, há nos autos um contrato de trabalho que não foi infirmado, que prevê, que consta a contratação dela para a jornada de 8 horas diárias. E com base nisso e na prova produzida nos autos, foram deferidas as horas extras, além da 8ª diária. E, por fim, quanto à indenização por danos morais, voltando ao depoimento dela também, ela admitiu que, abro aspas, embora o gerente falasse desse gráfico de ranking, não era de forma a humilhar a pessoa. E, por outro lado, a testemunha da reclamante também falou que a reclamante era uma das melhores vendedoras, que não viu a reclamante sofrendo nenhuma piada constrangedora, pois ela era uma das melhores, como dito anteriormente. E quanto à alegada existência de lista negra relativa ao nome dos empregados que acionassem a justiça, aqui nestes autos nada restou provado neste aspecto. Então, por isso, eu estou indeferindo a indenização por danos morais. É a minha proposta, presidente. Como vota Aqui o segundo é o juiz Márcio. Não, eu acompanho integralmente a relatora. Também de acordo, presidente. Doutor Vitor, também, então, assim se decide. Bom dia a todos. Conforme a relatora. Bom dia. Na mesma sala de 9 e 8, relatora doutora Sabrina, número 5 da pauta, 10398 de 2015, inscrita para sustentação oral, advogada Juliana de Carvalho Pimentel, pelos reclamados. Número 5 da pauta. Já está? Pode fazer a leitura da conclusão? Eu rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso ordinário interposto pelas réis por intempestividade, arguída em contrarrazões pelo autor, e dele conheço. Rejeito as arguições de legitimidade passiva da segunda e terceira réis e de julgamento extra petita. E, no mérito, dou provimento parcial ao apelo para retificar a função a ser anotada na CTPS do autor, fazendo constar corretor de imóveis e excluir a condenação em horas extras e reflexos. Reduzo o valor da condenação para 20 mil, passando as custas para R$ 400 pelas réis. É a minha proposta, presidente.
Doutora, com a palavra, se necessário. Bom dia. Eu só gostaria de confirmar, Excelência, que eu não entendi. O reconhecimento de vínculo foi mantido? Foi. Foi mantido, tá. Excelentíssimo presidente, a quem cumprimento em nome dos demais julgadores, membros do Ministério Público e demais colegas aqui presentes. Bom, como visto aí nos autos, a relação empregatícia ela foi veementemente negada pela primeira reclamada, Vila Real Empreendimento. E nesses termos, cabia ao reclamante demonstrar o alegado vínculo empregatício aí por força dos artigos 818 da CLT e 373 do novo CPC, pois a prova do fato constitutivo incumbe ao empregado. E nesses termos, entendo que ele não se desincumbiu a contento, tendo em vista que a testemunha ouvida a rogo do reclamante, o senhor Itamar Dias, o depoimento dele é completamente imprestável ao caso, como bem ponderado pela douta magistrada primeira, que sobre o tema assim se manifestou. Eu peço vênia para ler a parte da sentença nesse sentido. As declarações contidas no depoimento da testemunha, ouvida a convite do autor, não merecem consideração. Isso porque se mostraram extremamente parciais, até mesmo irreais, contraditórias com as declarações prestadas pelo próprio autor. E ainda finalizou. Aparentou que a referida testemunha ter vindo instruída para tentar corroborar a todo custo a tese autoral de plena existência da relação empregatícia. Nesses termos, a gente não pode dar realmente credibilidade ao depoimento do senhor Itamar, porque, dentre outros equívocos, ele mesmo fala que o reclamante trabalhou em todos os domingos e o próprio reclamante assume que foram apenas em 2. Tem outras inconsistências que foram demonstradas nas razões recursais. Já a testemunha ouvida a rogo da empresa, o seu Bruno Eric, o depoimento dele se mostrou coerente com os outros elementos constantes nos autos e, consequentemente, com a realidade fática vivenciada pelo obreiro, o qual deve prevalecer aí para todos os fins. Nesse sentido, ele foi enfático ao afirmar que o reclamante não recebia ordens por ser autônomo, tendo apenas recebido orientações dele, que era o gerente lá do empreendimento. A preposta também se manifestou nesse sentido, afirmando que não havia um gerente que direcionava o trabalho do reclamante, tendo mesmo liberdade de escolha. Quanto à pessoalidade, eu acho que é um dos requisitos aí que realmente foi mais fragilizado em termos do depoimento do senhor Bruno Eric, porque ele afirmou com toda certeza que o reclamante ele podia ser substituído por terceiros, até porque ele trabalhava para outras imobiliárias, como a Locato, Guedes e Meta. Além disso, ele deixou claro também que o reclamante possuía um parceiro de venda, o senhor Alexandre Muniz, sendo que um podia se fazer substituir pelo outro. Peço vênia aqui para ler o depoimento do senhor Bruno sobre esse tema. Ele falou que, quando necessário, o reclamante e o senhor Alexandre substituíam um ao outro, ficando aí fragilizada a questão da pessoalidade, que é um dos requisitos imprescindíveis para a configuração do vínculo. Também não se verifica onerosidade no caso, já que, conforme afirmado pelo próprio reclamante, ele não recebia pagamento por eventuais despesas que tinha na cidade de Teófilo Otoni, tais como alimentação e hospedagem. E também sequer recebeu as comissões em todos os meses que trabalhou, tendo em vista que o pagamento estava condicionado à venda dos lotes, o que não ocorreu todos os meses. Portanto, tendo em vista aí que pelo menos 2 dos requisitos essenciais para a configuração do vínculo estão ausentes, eu peço a reforma da sentença nesse aspecto. Quanto aos recibos também, que houve condenação, de que a magistrada primeira entendeu que a gente deveria fazer a restituição das despesas, existem recibos anteriores à data do início da prestação de serviço, o que demonstra que o reclamante já se encontrava na cidade prestando seus serviços, como afirmado para o senhor Bruno Eric, para outras imobiliárias. Portanto, não é cabível aí que a empresa primeira reclamada arque com tais despesas. Também peço vênia
com relação à reforma da sentença aí nesse aspecto. É o que eu tenho a colocar. Relatora, se quiser. Ao contrário do alegado da tribuna, presidente, eu entendo que, a partir do momento que a reclamada admite a prestação de trabalho de uma outra forma, eu acho que ela atrai o ônus da prova. E, pelo exame da prova produzida, eu acho que restou bem claro que o serviço do autor ele era prestado sem qualquer autonomia, uma vez que ele era fiscalizado e orientado pela primeira ré, de acordo, inclusive, com o testemunho do Bruno Eric Silveira, testemunha indicada pelas rés. Está transcrito aqui no voto. E era a primeira ré quem determinava o local da prestação do autor, de forma que atendesse às necessidades da primeira ré. Por outro lado, os e-mails juntados aos autos e não infirmados pelas reclamadas dão conta de que o reclamante era convocado para reuniões, havendo estabelecimento de metas, tudo em proveito das réis. Então, eu acho que não há como não reconhecer, não confirmar esse vínculo de emprego. Já quanto à substituição, que a doutora falou lá da tribuna, do reclamante pelo senhor Alexandre, que eram sócios, alguma coisa assim, dá a entender que eles eram da mesma equipe prestando serviço às reclamadas. Então, na falta de um ou de outro, um ou outro supria essa falta. Então, por isso, eu estou mantendo o vínculo. E quanto ao reembolso das despesas, eu estou mantendo conforme a própria juíza de primeiro grau determinou, aquelas despesas comprovadamente existentes nos autos, porque eu acho que o risco do negócio cabe à empresa e não pode ser transferido ao empregado. Então, eu estou mantendo meu voto, presidente. Juiz Márcio. Eu vou até repetir aqui, mas o depoimento desta própria testemunha, o Bruno Eric, me impressionou muito também, além dos outros aspectos da prova, a testemunha indicada pela reclamada, pelas réis, é exatamente nesse sentido também. Eu concordo integralmente, acompanho a relatora, senhor presidente. O terceiro aqui é doutor Vitor, né? Sou eu, sim, senhor. Eu estou de acordo. Então, prevalece o voto da relatora, unanimidade, assim se decide. Ok, bom dia, obrigada. Bom dia. Na mesma sala de 9 e 8, relatora doutora Sabrina, número 25 da pauta. 38.500 de 2007, inscrita para sustentação oral. Advogada Laís Guerra Juventino, pela Valia, 25 da pauta. Valia, e no caso é agravada, né? Isso. Tá, deixa eu... Relatora, pode ler. Conheço do agravo de petição interposto pelos exequentes e, no mérito, dou provimento ao apelo, reformando a decisão que julgou os embargos à execução para afastar a determinação de que o perito retifique os cálculos, procedendo ao reajuste dos benefícios sem a incidência da suplementação paga para atingimento do benefício mínimo e apurando eventuais diferenças a partir do montante final pago mês a mês, e apenas se ultrapassado o valor do benefício mínimo. É a proposta, presidente. Com a palavra, doutora. Bom dia a todos os membros da mesa. O objetivo da sustentação é que seja mantida a sentença proveniente da primeira vara de Itabira, que julgou procedente os embargos de execução da valia sobre o benefício mínimo. O agravo de petição do reclamante não merece prosperar, pois, ao contrário do alegado por ele, a discussão do benefício mínimo ela não viola a coisa julgada.
Na fase de execução, o momento correto e apropriado para se discutir o quanto de beato devido ao reclamante, que na fase de conhecimento foi discutido se é devido os ganhos reais de 95 e 96. Reconhecido o direito a esses ganhos reais, cabe à fase de execução discutir a metodologia de cálculo a ser apurada pelo perito do juízo da comarca de Itabira. Essa discussão do benefício mínimo não foi aventada na fase de conhecimento, pois diz respeito à mera metodologia de cálculo. O benefício mínimo, propriamente dito, ele está previsto no regulamento do benefício definido, juntado aos autos, que em momento algum foi afastada a aplicabilidade deste regulamento, o regulamento da valia. O artigo 36, parágrafo 9º desse regulamento, ele estipula e discrimina sobre o que é composto esse benefício mínimo, que é a soma da suplementação paga ao reclamante mais o abono. A partir de 2017, todos os participantes que recebiam uma suplementação inferior a R$ 500 receberiam a soma da suplementação mais o abono até o limite desses R$ 500. Ocorre que o perito apurou os reajustes dos ganhos reais de 95 e 96 sobre o benefício mínimo em sua integralidade, ou seja, incidiu os reajustes sobre a soma da suplementação e o abono. Vale dizer que na fase de conhecimento, notadamente sobre o acórdão proveniente do egrégio tribunal, menciona várias vezes que o reajuste ele deve incidir sobre a suplementação por morte, nesse caso, e não sobre o montante total de eventual benefício mínimo a ser deferido. Essa incidência sobre o montante total do benefício mínimo, ela gera um novo benefício exclusivo aos reclamantes, que não foi pago a nenhum outro participante da valia, que não é previsto em nenhum regulamento da valia e tampouco foi deferido pelo INSS. A reforma da sentença, ela significa conceder a estes reclamantes benefícios que não foram concedidos a nenhum outro participante. Além disso, a reforma da sentença significa a violação do equilíbrio econômico, atuarial e financeiro, que viola, por sua vez, a característica da mutualidade dos contratos de previdência da valia, que somente concedem benefícios na medida que há uma contrapartida pecuniária por parte dos participantes também. A utilização da metodologia do perito, tal como se encontra, ela viola o comando exequendo, pois concede aos reclamantes reajustes que não foram deferidos, então sequer pleiteados. Diante do exposto, a agravada requer seja negado o provimento ao agravo de petição dos reclamantes. Relatora, se quiser fazer algum comentário a respeito. Presidente, aqui é um agravo de petição. Eu até entendo o que a doutora está aduzindo aqui. Eu olhei lá no gabinete, estudei esse processo. O problema é que, na fase de conhecimento, não foi juntado esse regulamento. Inclusive, as juízas, na execução, até falaram que esse regulamento teria que ter sido juntado na fase de conhecimento. Agora, na execução, eu não posso dar um outro direcionamento que não consta na sentença. Porque a sentença não fala nada para tirar esse benefício mínimo. Eu entendo isso, mas tem que ser respeitada a coisa julgada. Infelizmente, a gente fica de pés e mãos atados. Então, eu mantenho meu voto, presidente. O juiz Márcio, segundo votante. Com a relatora, senhor presidente. Doutor também Vitor Salino. De acordo também, assim se decide, então, a unanimidade, conforme o voto da relatora. Obrigada. Na mesma sala, de 9 e 8, relatora doutora Sabrina. Agora, acho que encerraram, né? Não tem mais. Não tem mais advogado? Não, eles não têm mais advogados. Tem advogado, né? Na sala agora do doutor Vitor. Pois não. Então, esses que estão inscritos aqui não vieram. Isso, da doutora Sabrina. Mais processo. Qual a sala?
Sala de 912, relator doutor Vitor. Número 1 da pauta. Processo 159 de 2017. Inscrita para sustentação, a advogada Luísa Magalhães Vasconcelos, pela reclamada. Número 1 da pauta. Doutora, fala por quem? Eu falo pela Cervejaria Petrópolis, reclamada. Uma boa cervejaria. Diga-se de passagem. Mas como eu não participo, não voto. Doutor Vitor, conclusão. Nós estamos conhecendo dos recursos e negando provimento ao apelo da reclamada e dando parcial provimento ao apelo do autor para estender a condenação em horas extras a 1 hora extraordinária diária, observada a frequência ao trabalho e mantidos os reflexos. E aí, em consequência, estamos majorando o valor da condenação para R$10 mil. Como voto. Doutora, com a palavra. Bom dia, gostaria de cumprimentar o ilustre presidente, os demais membros julgadores dessa turma, a ilustre representante do Ministério Público, demais servidores e colegas presentes. Em que pese, o entendimento do juiz Acol em condenar parcialmente pelos intervalos intrajornadas, excelência, a decisão não pode prosperar. Trata-se o caso de jornada externa, o reclamante era ajudante de distribuição, então não tinha como a empresa ter a fiscalização desse intervalo, mas restou comprovado, tanto pelo depoimento do reclamante quanto pela testemunha trazida por eles, que era determinado pela empresa que fosse cumprido esse intervalo de 1 hora, e, além do mais, as rotas determinadas para a distribuição dos produtos, ela era calculada contando o período do intervalo para que ficasse dentro da jornada laboral. Então, nesses termos, assim, a gente pede pela reforma, manutenção, reforma para exclusão da condenação de intervalos. E, além do mais, nos cartões constam as pré-assinalações corretamente. E é isso, pugno pela exclusão da condenação em horas extras referente aos intervalos e consequentes reflexos. Relator, tem alguma... Houve trabalho, em controvérsia que o trabalho era externo, mas houve prova testemunhal de parte a parte, e o que restou evidenciado é que, para cumprir a jornada, ficava impossível, pela quantidade de trabalho, usufruir integralmente do intervalo. Sendo o desfrute aí parcial, nós estamos, então, mantendo a decisão originária nesse sentido. Doutora Sabrina, revisora. Estou acompanhando, presidente. De acordo. Doutor Kleber também. Então, assim, se decide unanimidade. Bom dia, excelência. Obrigada.